Meus irmãos, o tema da mensagem desta noite é 4 verdades extremas e eternas. Sendo hoje o dia do pastor, eu me lembrei de uma frase, na verdade, que eu li. Essa frase, ela foi citada por A.W. Tozer, que inclusive neste mês de maio, agora que passou, no dia 12, completaram 60 anos da sua morte. Um grande teólogo que deixou uma marca incrível na história da teologia da igreja e que ecoa até os dias de hoje nos púlpitos em todo o mundo. E os pontos dessa mensagem veio a partir dessa frase, e aí então nós vamos pregar a partir desses temas. Gostaria que a igreja abrisse a Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2, capítulo 4, versículos de 1 a 4. 2 Timóteo 4, de 1 a 4. A minha folha da Bíblia estava por um fio, agora saiu de vez. Vamos lá. Aliás, essa Bíblia aqui é a minha Bíblia da ordenação pastoral, 15 anos. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 4. No telão diz assim a palavra de Deus: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu, apóstolo Paulo, o exorto solenemente, exortando Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vamos orar. Te louvamos, ó Deus, porque nós temos acesso à Tua palavra no nosso idioma e temos o Teu Espírito, ó Deus, que nos ilumina, nos dando entendimento. Que a Tua igreja seja edificada, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Numa cantata de Páscoa do ano de 2002, possivelmente, ouvindo uma canção, uma apresentação na primeira igreja batista de Cuiabá, eu ouvi o coral cantando uma música que o refrão dizia o seguinte: deixamos tudo por ti para cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamado. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir o chamado. Uma música de uma peça chamada, de uma cantata de Páscoa chamada Vivo Está, uma música excelente e que Deus falou algo comigo através dessa música, sobre chamado. E a partir dali, parece que comecei a entender a voz de Deus para o chamado pastoral. Porém, fui para o seminário, mas não no intuito de ser pastor, seminário teológico. Porque como eu era uma pessoa pública, inclusive na semana que vem, eu darei meu testemunho aqui no domingo à noite, nós vamos fazer um culto evangelístico. Você pode trazer visitantes, tá? Só um parêntese aqui na mensagem. Nós temos muitas fichas de visitantes, naturalmente, muitas mesmo. Aproximadamente 600 fichas, e nós vamos, durante esta semana, enviar mensagem convidando as pessoas para estarem aqui na semana que vem.
Então a mensagem será uma mensagem evangelística no culto da noite, tá? Então vocês podem convidar pessoas. Então eu fui para o seminário teológico porque muitas pessoas faziam perguntas para mim sobre a Bíblia, mas eu não tinha conhecimento da Bíblia. Mas naquele ambiente, ouvindo os quarto-anistas falando que iam pregar em tal igreja, e naturalmente nós recebemos convites, eu estava já participando de um trabalho de plantação de igrejas, eu fui me envolvendo naquilo, mas eu confesso que não houve um dia em que oficialmente eu ouvi Deus dizendo assim: você, estou te chamando para ser pastor. Não, foi, parece que uma construção. Mas, hoje estou aqui, 15 anos no ministério pastoral, e nós percebemos que a vida cristã, de fato, ela não é uma vida confortável. Já disse esta frase, citada por C.S. Lewis: se você está à procura de uma religião confortável, eu jamais te recomendaria o cristianismo. Porque, de fato, a sã doutrina, ela vai de encontro com a nossa natureza. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Nós somos, a Bíblia diz, que nós somos inclinados para o mal, como aquele carro desalinhado, que quando nós soltamos a mão do volante, ele sozinho sai da estrada, não é assim? Seu carro está assim hoje? A gente solta do volante e o carro vai saindo sozinho. Assim somos nós temos uma natureza de sair do caminho, de sair da verdade, sairmos da verdade, sairmos das atitudes de obediência por causa da nossa natureza. Então, nós precisamos aprender. A verdade é que o pastor Messias dizia que nós precisamos desaprender aquilo que aprendemos para aprender aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar. E aí então nós abandonamos, com lutas, abandonamos aquilo que ofende ao Senhor, para então sermos obedientes a Ele. Quais são então estas 4 verdades extremas e eternas que nós, pastores, jamais podemos nos calar? Estas verdades que os púlpitos não devem silenciar, porque é fato que hoje, e eu sou testemunha disso, porque como pastor de integração, eu percebo, responsável pela admissão dos irmãos que querem ser membros na nossa igreja, eu percebo que muitas pessoas têm procurado outras igrejas, chegando até nós. Não quero dizer que nós somos a única, tá? Mas pessoas procurando uma igreja que pregue a Bíblia como ela é, uma igreja que pregue a palavra de Deus também no âmbito espiritual e não somente terreno. O que fazer para ser próspero, o que fazer para você vencer o medo. Nós pregamos, mas nós não nos limitamos ao âmbito apenas terreno, porque a Bíblia, ela foi escrita por Deus, o Rei dos céus, para nós que estamos aqui na terra, nos lembrando de que existe o reino espiritual, e a verdade está registrada nas Escrituras. Quais são então estas 4 verdades extremas e eternas? Primeira verdade extrema e eterna é que o inferno ainda queima. É raro nós ouvirmos sobre o inferno. Inclusive, num domingo pela manhã, nós podemos, eu digo domingo pela manhã porque costumeiramente nós utilizamos o culto dominical, né, a parte da manhã matutino, para a pregação, dando ênfase na doutrina. Então nós podemos falar sobre o inferno. Primeiro porque ele é real. O inferno não foi criado para seres humanos.
O inferno, Mateus capítulo 25, versículo 41, dito por Jesus, declarando aqui de fato a sua existência. O texto diz: apartai-vos de mim. No telão, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não é um estado de espírito. O inferno é um lugar real e que ainda queima. A Bíblia diz que lá há choro e ranger de dentes. É um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. Jesus, quando conta a história do rico e do mendigo, ali ele mostra claramente que o inferno é um lugar de tormento, onde aquele rico que foi para lá, ele então pede para que alguém pudesse, do lado de lá, ou seja, do céu, alguém daí, pudesse ir lá na casa do meu pai, para poder exortar, ou então orientar a minha família, para não vir para este lugar de tormento. Ele pede que alguém molhe a ponta do dedo para encostar na língua dele, porque o inferno é real, e o inferno ainda queima. Quem contou essa história foi Jesus. Alguns comentaristas afirmam que não se trata de parábolas porque tem nome de pessoas e tem toda a característica de ser de fato uma história, e nós podemos lembrar que Jesus Cristo, por ser eterno, ele pode ter contemplado sim esta cena. Então o inferno, ele é real, não foi criado para seres humanos, mas para o diabo e seus anjos. Porém, a Bíblia também diz que os perversos serão enviados para lá. O lugar de tormento, outros nomes também dado ao inferno: castigo eterno, chamas eternas, fogo devorador, fogo e enxofre, fogo inextinguível, fornalha acesa. As bestas, os falsos profetas, o diabo, os perversos serão todos lançados no inferno, e é isso que a Bíblia diz. Salmo capítulo 9, versículo 17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. E Apocalipse capítulo 19, versículo 20: a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam os sinais da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Meus irmãos, o inferno é a expressão da justiça de Deus. Deus, muitos dizem, mas Deus é amor, Deus é bom, jamais enviaria alguém para lá. Eu preciso dizer que Deus é bom, Deus é o justo juiz, e Ele jamais enviará qualquer pessoa para o lugar errado. Então, a primeira verdade extrema e eterna é que o inferno ainda queima. Mas a boa notícia é que Deus abriu um novo caminho para a nossa salvação. João capítulo 3, versículo 16 a 18 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo é a única saída. Jesus Cristo é o único caminho para qualquer pessoa da história da humanidade não perecer,
no inferno. Ainda bem que nós temos esta boa notícia, ou seja, há esperança para nós, através de Jesus. A segunda verdade extrema e eterna é que o céu ainda é real. Enquanto o inferno ainda queima, o céu ainda é real. O céu também não é um estado de espírito, mas o céu é um lugar real, porque Jesus Cristo disse que iria preparar-nos um lugar. João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Quem está dizendo isso aqui é Jesus. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Meus irmãos, Deus está interessado que nós vivamos eternamente com Ele no céu. Amém? Deus está interessado nisso. Deus está interessado no seu filho, que talvez não está mais nos caminhos do Senhor, ou ainda não se converteu, seus irmãos, seus pais. O mais interessado em ter-nos com Ele é Cristo, é o próprio Senhor. Ele foi preparar um lugar para nós, para vivermos com Ele para sempre. Deus é o Criador dos céus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, Cristo é o único mediador. Jesus é o único caminho para chegarmos até o céu. João capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse Pai aqui é Deus Pai. De Mateus capítulo 6, Pai nosso que estais nos céus. Então Jesus é aquele que nos dá o acesso, livre acesso a Deus. E por que só Jesus? Porque nós fomos criados em Deus, mas desobedecemos ao Senhor. E nessa desobediência fomos desconectados dele. E para conectar novamente, só se Deus viesse até nós. E foi isso que aconteceu. O Emanuel, o Deus conosco. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o Verbo então se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo não veio ser um personagem na história. Jesus Cristo veio salvar a humanidade do inferno. Jesus Cristo veio nos livrar da nossa desobediência. Ele veio resgatar o plano de vida eterna criado pelo Senhor. Nós nascemos para viver para sempre. Nós não nascemos para morrer. Por isso que a morte é um sofrimento para todos. Para todos. Eu confesso que eu estou aqui, mas a minha mente está lá no meu pai que está na UTI. E a minha oração é que ele saia de lá vivo. Hoje ele perguntou para o médico: médico, doutor, eu vou sarar? Ele falou assim: estamos aguardando todos os exames para saber o que é que nós vamos fazer. Mas Jesus Cristo é a esperança. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, há um lugar reservado. E esse lugar pode ser seu também. E para nós tomarmos posse desse lugar, nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador.
Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, disse Jesus, antes de enviar os discípulos. Jesus Cristo é o único que tem toda a autoridade nos céus e na terra. O nome de Jesus está acima de todo nome. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é Jesus Cristo. Ele é a única alternativa. Esta é a segunda extrema verdade e eterna. A boa notícia é que as portas dos céus ainda estão abertas. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. A Bíblia diz que haverá o dia em que pessoas tentarão buscar ao Senhor e não encontrarão. Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, e é por isso que, por enquanto, nós podemos clamar ao Senhor e Ele ouve a nossa voz. Nós podemos orar e Ele ouve as nossas orações. Responde conforme a sua vontade. Mas a Bíblia diz que haverá um dia em que pessoas desejarão buscar ao Senhor, mas não encontrarão. Esse dia ainda não chegou. Então nós podemos buscá-lo, enquanto podemos achá-lo. As portas do céu ainda estão abertas. A terceira verdade, extrema e eterna, é que o pecado ainda está errado. Se tem algo que a nossa sociedade, neste ano de 2023, parece que com uma ênfase maior, está tentando fazer, é trocar o errado pelo certo, e o certo pelo errado. A sociedade tem feito o possível para distorcer aquilo que a Bíblia afirma ser a verdade, transformando em mentira e repetindo mentiras intencionalmente a todo momento para acostumarmos com elas como se fossem verdades. Mas a Bíblia diz que pecado é pecado para sempre. Aquilo que era errado na época de Cristo e está registrado nas Escrituras, ainda é errado até os dias de hoje. Por mais que a sociedade aceite mentiras como verdades, nós precisamos decidir de que lado nós estaremos. Pecado é qualquer ato, seja pensado ou manifestado, fruto da nossa natureza que vai de encontro a quem Deus é. Aquilo que Deus disse para fazermos, quando não fazemos, pecamos. Quando Deus disse não faça e fazemos, pecamos. Pecado são as escamas dos nossos olhos que comprometem o nosso entendimento daquilo que agrada ao Senhor e desagrada. Pecado é a nossa natureza que nos faz desobedecer com tanta facilidade. Meus irmãos, eu confesso que quando eu sou tentado a duvidar de Deus, eu sou pastor, mas eu sou ser humano, carnal. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz sobre o ser humano. Eu sou um homem caído, mas pela graça de Deus fui alcançado pela misericórdia e o Espírito hoje habita em mim, porque é assim que a Bíblia diz. Mas quando eu sou tentado a desacreditar em Deus, desacreditar na palavra, eu tenho alguns gatilhos que me ajudam a permanecer na verdade. Primeiro,
eu cometo erros. E isto me lembra da natureza que eu tenho, casando com aquilo que a Bíblia sempre disse. Segundo, eu lembro que Jesus não veio ser um personagem, que ele veio resolver justamente o problema que faz com que eu cometa erros. Ele veio resolver o problema do pecado. Terceiro, eu lembro que o próprio Cristo, que é o Deus eterno, que quando pisou na terra, ele disse que nós precisaríamos de um Salvador por causa dos nossos erros. A nossa natureza nos faz cometer erros, pecados. Nós somos pecadores por causa da nossa natureza, não porque pecamos primeiramente. Entenderam? Nós temos uma natureza pecaminosa, estamos aqui adorando ao Senhor, ouvindo a sua palavra. Pergunto, estamos em pecado? Não. Mas deixamos de ser pecadores? Não. Então é esta natureza que faz com que erremos. Então o pecado é uma realidade. O pecado sempre será uma luta na vida do cristão. A diferença do cristão genuíno, aquele que entregou sua vida a Cristo e o Espírito habita nele, é que o cristão, quando comete pecado, seja ele qual for, ele não sente paz. Ele pode sentir paz talvez no primeiro dia, no segundo dia, mas depois aquilo não sai da sua mente. Porque o Espírito fica lembrando ele. E essa é a missão do Espírito, convencer o homem do seu pecado. E vem então aquele sentimento de remorso, de tristeza, aquele gosto amargo, vindo de Deus. Para quê? Para que haja então arrependimento, confissão e perdão. Sem o gosto amargo, não há arrependimento, confissão e perdão. E talvez você se lembre, se você andou longe de Cristo, ou antes de Cristo, quando você cometia pecados, você nem percebia. Eu era assim. Eu vivia a minha vida do meu jeito, e assim, achando que estava tudo bem. Não assim com orgulho, não, mas aprontava e não percebia que estava errado. Não percebia. Mas depois que eu conheci o Evangelho, é que eu falei, peraí, está errado isso aqui. Vou dar um exemplo, palavrão. Eu falava palavrão na maior naturalidade. E eu não percebia. Tanto é que no culto dos jovens, quando eu converti, me chamaram na frente, meu Deus, eu não conhecia ninguém na igreja. Mas aí, o Flávio, vem cá. Aí eu fui lá na frente, aí tinha que estourar uma bexiga, culto dos jovens. Aí tinha que pegar aquele papel, quando eu abri, tinha que, recite um versículo. Aí eu capenguei lá e recitei um versículo, recém-convertido de tudo. Estoura outra bexiga. Aí quando eu estourei, abri, estava assim, imite um macaco. Falei, não, cara, na frente de todo mundo. Eu não conhecia ninguém. E eu comecei a falar palavrão sem perceber. Não, isso aqui é pi. Não, pi. E soltava uns palavrão assim, que quando eu sentei, meu irmão falou assim, rapaz, o tanto de palavrão que você falou lá na frente. Eu falei, eu não percebia. Mas caminhando com o Senhor, então nós vamos percebendo, meus irmãos, nós vamos entendendo aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que desagrada ao Senhor. É por isso que a Bíblia precisa falar conosco a todo momento. Quem é que tem falado com você por mais tempo? Influencers? Filmes?
direct, stories, YouTube. Quais são as vozes que têm predominado? Os professores de universidade, com as suas ideologias, não todos, mas tem aqueles, com as suas propostas, falando mentiras, transformando mentiras em verdades. O que é que está predominando? É por isso que nós devemos nos blindar intencionalmente contra o pecado. Se nós vamos lavar a louça e a pia está daquele jeito assim, ó, cheio de louça, nós temos que olhar e falar assim, bom, aqui vai uns 20 minutos. Qual é o pregador? E nós vamos escolher então no nosso celular uma pregação por 20 minutos, ou então uma playlist de hinos. Porque tudo isso contribui para substituir aquilo que nós aprendemos durante a vida, mas que não tem fundamento na palavra de Deus. O pecado ainda está errado. E nós precisamos nos submeter a esta verdade extrema e eterna. A sociedade pode dizer que não, mas se a Bíblia diz que é pecado, nós temos que obedecer a palavra de Deus, ou então decidir de que lado estaremos. A Bíblia diz também que todos pecaram, e separados por isso estão da glória de Deus, da presença gloriosa de Deus. O salário do pecado é a morte, mas há uma esperança no dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus provou que nos ama, enviando Cristo para morrer na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. E a boa notícia é que Jesus venceu o pecado por nós. Ele tinha tudo para desobedecer a Deus. Tudo que eu digo, o seu ambiente já era completamente contaminado pelo pecado. No mundo já havia a presença de Satanás. O mundo era completamente tomado por pecadores, mas ele foi fiel até a morte. Jesus venceu o pecado por nós. Aquilo que não seria possível, aquilo que não é possível para nós, foi possível para Jesus. É por isso que só Deus para nos resgatar. Absolutamente nada, meus irmãos, nada pode mudar a verdade de que nós somos pecadores. Segundo, absolutamente nada pode mudar a realidade de que nós somos pecadores. Não há obra social na terra suficiente para mudar a verdade de que eu sou um pecador. E a natureza que eu tenho me afastou de Deus, porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é bom. E eu sendo pecador, eu sou impuro. Eu não sou santo e eu sou mau, por causa da minha natureza pecaminosa. Que comunhão há entre nós e Deus? Nenhuma comunhão. Porque Deus é bom. Deus é amor. Nós somos maus. Aquilo que passa pela nossa mente, ou aquilo que já passou pela nossa mente, aquilo que nós temos que às vezes fazer assim, sai daqui, eu não quero pensar nisso. Mas é por causa da nossa natureza inclinada para o mal. Então não há como ter comunhão com Deus pela sua santidade, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua pureza. Não tem como, é impossível nós nos aproximarmos dele. É como se tentássemos aproximar do sol. O sol consome absolutamente tudo. E a bondade de Deus consome absolutamente tudo aquilo que é contra a sua bondade. E o pecado, é por isso que a Bíblia diz que nós não somos consumidos
por causa da misericórdia de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Há esperança para nós, em Jesus, apenas em Jesus. Os dois ladrões da cruz, um virou para Jesus e disse: se tu és o rei dos judeus, tira-nos daqui. E o outro virou para ele e disse: nós somos dignos de estar aqui. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Esse reconhecimento de que ele era digno de morte, digno da perdição, e virou para o Messias e disse: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Foi suficiente para Jesus dizer: ainda hoje nos encontraremos no paraíso. Ainda hoje nos encontraremos no paraíso. Porque não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que possamos fazer para mudar a nossa realidade de que nós somos pecadores. Absolutamente nada. Mas em Cristo nós somos aceitos. Nos tornamos filhos de Deus quando cremos no nome de Jesus. E por fim, a Bíblia ainda é a palavra de Deus. Há aqueles que tentam dizer que Adão pode representar uma geração, a Eva uma nação. Há interpretações da Bíblia de forma equivocada. Há jeitinhos para uma nova interpretação da Bíblia, porque a sociedade mudou, então a Bíblia tem que mudar. A palavra de Deus, ela continua sendo eterna. Céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. A Bíblia é o registro da revelação de Deus, porque por nós mesmos nós não teríamos conhecimento sobre Deus, sobre seus planos, o plano de salvação, e ele se revela através da sua criação, através de Cristo, mas ele deixa registrado, ele inspira homens comuns, mediante o seu Espírito, para registrar o recado que ele tinha para deixar para nós. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós. Nós não precisamos de nada além dos 66 livros da Bíblia, como revelação de Deus para a humanidade. Nós precisamos crer na palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais odiado da história, mas ao mesmo tempo é o livro mais lido da história. São as cópias mais produzidas pelas editoras. É o único livro que tem poder para transformar vidas, não apenas mente, mas também o destino eterno daqueles que leem e mediante o Espírito, passam a crer nela como a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade atemporal do Senhor para toda a humanidade. Mas como eu posso descansar na verdade de que ela é a verdade? Jesus leu a Bíblia que nós lemos. Jesus citou textos de livros que nós conhecemos. E vale lembrar que Jesus é o próprio Deus quando pisou na terra. E ele então mencionou trechos, ele leu livros que nós temos acesso. Mas o Novo Testamento não existia, de fato. Mas o Novo Testamento já é o eco das conversões, o eco das experiências da igreja primitiva.
daquelas pessoas que foram transformadas quando os apóstolos do primeiro século pregavam e mais de 5.000 pessoas passavam a crer naquilo que eles estavam pregando sobre Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre o poder transformador de Jesus. E Jesus tem poder para transformar até nos dias de hoje. Haverá o tempo em que ele irá se calar para a transformação. Esse dia está se aproximando. É o dia da volta de Jesus, que então ele já voltará, não mais como Salvador, mas voltará como juiz, para julgar a humanidade. Nós temos 5 atitudes diante da verdade da palavra de Deus. Primeira é ouvir a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Segundo é ler. Nós temos o privilégio de ter a Bíblia escrita no nosso idioma, com várias versões ainda. Terceiro é estudar a palavra de Deus. Não somente ler, ouvir, até porque é um livro escrito numa cultura diferente, geografia diferente, num contexto histórico diferente, contexto político, e que de fato existem passagens que, quando nós compreendemos o seu contexto histórico, facilita o entendimento. E como? Então nós precisamos, além de ouvir e ler, precisamos estudar. Depois dos estudos, nós precisamos então meditar. O que é que esse texto quis dizer para mim hoje? Porque ela é uma palavra eterna, ela fala conosco também no dia de hoje. E por fim, obedecê-la, colocá-la em prática. Aquilo que nós aprendemos da Bíblia, nós podemos então viver a palavra de Deus. Ouvir, ler, estudar, meditar e praticar. A boa notícia é que a Bíblia ainda transforma vidas. Se você quer discipular alguém, se você quer ver a transformação de alguém, comece ensinando a Bíblia. O feijão com arroz. Mas a verdade de que Jesus ama as pessoas e que Jesus pode mudar a mente. Jesus pode transformar corações. Jesus pode mudar atitudes. Não foi assim com você? A sua história não foi transformada? Meu pai bebeu durante a vida toda. Fazem 23 anos que ele parou de beber, depois que conheceu o Evangelho. Minha mãe falava quantas vezes seu pai tentou parar de beber e não conseguiu. Mas quando conheceu de fato Cristo, abandonou. Que a Bíblia tem poder de transformar vidas. Porque esse é o plano de Deus, nos trazer de volta para a vida, para o seu plano de vida eterna. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Simplesmente quando nós abrimos a Bíblia e lemos, ela então diz de fato quem somos nós. E o seu poder transformador então nos confronta. E a nossa atitude deve ser apenas de confissão, arrependimento, mudança de atitude e, quem sabe, lágrimas diante da palavra de Deus. Para concluir, meus irmãos, esta mensagem, nós temos então algumas lições. Primeiro, o inferno é um destino e não precisa ser o seu. Pense, examine-se, pois, a si mesmo. Examine-se, pois, a si mesmo. Tomamos a ceia do Senhor hoje de manhã, e um dos mandamentos, uma das ordenanças, no momento da ceia, é a autoavaliação. Como está a sua vida cristã? Então nós temos que nos avaliar.
porque de fato o inferno é um destino, mas não precisa ser o seu. Segunda lição é que o céu é uma realidade cujas portas ainda estão abertas para você. Mas ela é uma das alternativas para a eternidade. Mas ainda há esperança. Terceiro é que o pecado nos separa de Deus, mas em Cristo nós reatamos o nosso relacionamento com Ele. Não é porque nós somos pecadores que nós estamos abandonados, órfãos. Porque a palavra de Jesus para os discípulos, antes de enfrentar a cruz e subir aos céus, foi: eu não vos deixarei órfãos. E antes da sua ascensão ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Deus não desistiu de nós. Deus não nos abandonou porque nós cometemos erros. Deus nos ama. Deus nos ama. Ele não nos abandonou. E por fim, a Bíblia é a palavra de Deus para nós, ontem, hoje e eternamente. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra, pela tua revelação para nós, que nos permite termos estas lições preciosas sobre o teu reino, estas verdades extremas e eternas. Te agradecemos, Senhor, porque a tua graça nos alcançou. Te agradecemos pela esperança que nós temos no Senhor, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tamanho amor. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, pela salvação que nós podemos ter em Jesus, apesar dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor veio até nós para nos buscar, para nos resgatar. Se há no nosso meio, Senhor, nesta noite, pessoas ainda com dúvidas sobre o Senhor, sobre a tua palavra, mas que desejam, ó Deus, caminhar contigo, em nome de Jesus, que o teu Espírito possa visitar, Senhor, visitar estes corações, e quem sabe caminharmos juntos, nesta jornada chamada cristianismo, enquanto estivermos peregrinando por aqui, porque o céu é a nossa pátria celestial. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor.